O comentário de Fabiano Baldasso, Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir? Deixa seu like, se inscreve no meu canal e do Debate Raiz e também no do Fabiano Baldasso e de todo mundo da bancada aí. Comenta aí o que você achou. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão tratando aqui, primeiro, a admissão pública do Kahneman de que o Grêmio cansa no segundo tempo. O Vina joga 30 minutos. O Cristaldo se apaga num momento parecido. O Bitelo está lesionado. O Grêmio tem um caminhão de jogadores lesionados da temporada. Vamos discutir a preparação física do Grêmio ou não vamos discutir a preparação física do Grêmio? Eu acho que sim, tem que discutir, sim, tem razão. Tem que discutir. Esse problema do Grêmio não é de hoje, tá? Não tenho dúvida, o Grêmio tem jogadores fora de forma. Porque a dupla Grenal funciona assim, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem funcionado com a dupla Grenal. Nós e todos os torcedores aqui que estão nos assistindo, sentados com a bunda no sofá de casa, conseguimos diagnosticar coisas que acontecem na dupla Grenal que eles diagnosticam 3, 4 meses depois. O Inter demitiu faz 3 dias um preparador físico que em fevereiro nós já sabíamos que não funcionava. E o Grêmio vai fazer quando? O Vina, já que nós estamos falando do estado do Ceará, o Vina tecnicamente era o melhor jogador do estado do Ceará. Era o melhor jogador do estado do Ceará e está jogando no Grêmio. Ele está jogando no Grêmio. Eu não vou nem falar do Soares. Eu não vou falar do Soares. O César tem absoluta razão. O Ribeiro está tentando minimizar a exigência da dupla Grenal. O Ribeiro está indo contra o que sempre foi a crônica esportiva do Rio Grande do Sul, que é cobrar que a dupla Grenal seja o melhor possível. E outra, a visão do Ribeiro de análise, desculpa, Ribeiro, está equivocada. O César tem total razão. Nós estamos cobrando de um time que gasta 2,5 milhões com o Luiz Soares. Mas onde é que nós estamos? Um time formador de jogadores, time que passou os últimos 3, 4 anos vendendo jogadores, 1, 2 jogadores por ano por 15, 20 milhões de euros. Não é essa a realidade do Grêmio. Não é essa a realidade do Grêmio. Olha, é difícil começar a falar sobre isso. Mas é importante estabelecer um contexto, né? É importante estabelecer as ramificações que levam ao que acontece dentro do campo. É importante dizer que o Internacional hoje é um clube doente. Um clube doente. Melancolicamente, a gestão Barcelos vai se encaminhando para o final como uma das piores da história do clube. Com uma listagem de incompetências, algumas delas inacreditáveis, por conta da obviedade do quanto eram equívocos que estavam sendo cometidos. Então isso tem que ser colocado. Categoria de base, preparação física, preparação de goleiro, direção executiva. O Internacional é uma série de erros desde que essa gestão começou. E a gente sempre foi alertando. O que nós temos dentro do campo, e aí a gente vai se ater ao jogo e ao momento do time do Internacional. O que nós vimos em Minas Gerais, isso se sobrepõe às análises técnicas e táticas do jogo. O que nós vimos em Minas Gerais foi um jogo de adultos contra crianças. Nós vimos um jogo em que a diferença de intensidade dos dois times estabelece o alto da pirâmide de qualquer outra análise do jogo que a gente vai fazer. O Internacional é um time que não marca, que não morde, que não divide, que não compete. O Internacional não estabelece enfrentamento competitivo com ninguém. É porque a preparação física é ruim? Pode ser. É porque não tem vontade? Pode ser. É porque o time é bunda mole? Pode ser. É porque o time não tem personalidade? Pode ser. É difícil para nós aqui desse lado estabelecer um diagnóstico. O que eu não aceito é que o Inter não tenha estabelecido ainda um diagnóstico, já que esta situação se repete desde que começou a temporada. Depois da análise de um Inter que não compete, eu posso chegar no fato das falências individuais. O Vitão é um arremedo do que foi, o Bustos é uma caricatura do que foi, o Depena dá a impressão que começa o jogo olhando no relógio, esperando o jogo terminar para ir embora para casa. Então assim nós vamos. O mercado caiu de produção, Pedro Henrique caiu de produção, então tu tem as falências individuais. Mas tu tem também, embora eu não coloque no alto da pirâmide e ache que é o menos culpado de todos, o Mano Menezes, que embora seja o menos culpado, tem culpas importantes, por não ter estabelecido nenhuma evolução em 2023. O Mano já atirou para todos os lados. O Mano não consegue fazer o Internacional funcionar. O Mano já testou todos os esquemas, todas as formações. O Mano já deu 20 entrevistas
dizendo que não sabia o diagnóstico para ontem dizer que isso é só um discurso público que ele sabe, mas não resolve, né? O Internacional, melancolicamente, faz 3 derrotas consecutivas e começa a passar uma impressão importante. Eu vou dizer para vocês, a falta de desempenho do Inter, para mim, até o final de semana, ela me fazia ter medo de cair na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Pois eu digo para vocês, o meu medo agora é maior. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Meneghetti. O Internacional tem que começar a fazer conta, JB. E a conta não é para se classificar para a Libertadores de 2024. O Internacional tem que começar a fazer a conta, que faltam 38 pontos, porque a gente vê um clube, e o Baldasso falou sobre isso, um clube desorientado, com uma direção excessivamente passiva e omissa, um clube que é mal dirigido na sua pasta mais importante, que é o departamento de futebol, e que tem um treinador que começa pela primeira vez. Eu vejo sinais no Mano Menezes de que ele está perdido, que ele está tentando de tudo. Ele muda esquema, ele bota o Pedro Henrique por dentro para liberar o Bustos, ele bota Maurício pelo lado, ele bota Wanderson, ele bota Alemão, ele bota Luiz Adriano, ele troca os volantes, ele está tentando de tudo, o Mano Menezes, mas não consegue encontrar soluções. E talvez, eu nem acho que, e aí eu estou alinhado com o Baldasso, de que o Mano Menezes é o principal responsável. O principal responsável, na minha opinião, são os jogadores. Mas quem contratou esses jogadores? A direção. E esta é uma direção que não me remete nenhuma confiança de que nesta próxima janela de julho terá capacidade e competência para reverter o atual cenário. Embora o Inter tenha um adversário muito frágil, ainda que o resultado de hoje seja enganoso na Copa do Brasil, este América Mineiro, o Inter tem condições de passar pelo América Mineiro. Mas eu lembro que no ano que o Internacional foi rebaixado, ele foi semifinalista da Copa do Brasil. E ele caiu fora porque no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o vice-campeão, ele colocou o time em reserva, porque estava numa situação do Campeonato Brasileiro absolutamente de risco e acabou efetivamente rebaixado. O Inter tem um Grenal pela frente, na casa do adversário, ainda que o adversário não seja um grande time, costuma crescer nestes momentos, porque o Grêmio é um time medíocre e o Internacional é um time frouxo. Eu prefiro que um time medíocre jogue do que um time frouxo, porque o time medíocre ele tem limitações, mas ele se esforça, ele pega, ele luta, ele pelo menos tenta. O time frouxo, que também tem as suas limitações, ele acaba sendo excessivamente passivo. O Inter, quando não tem um alemão, que é limitadíssimo, não marca na frente. Faz muito tempo que eu digo que o Internacional, do seu meio campo, gosta de olhar os adversários tocarem a bola com extrema passividade. E cabecear na área do Internacional é o convite ao gol. Precisou um baixinho chileno de 1,74 m para escancarar isso. Bola aérea na área do Inter é meio gol. O Inter tem sérios problemas e é bom o Internacional começar a recorrer para a calculadora, JB.